A doutora Miriam vai estar aqui hoje no Cotidiano e Você falando sobre botox, rejuvenescimento facial e outros assuntos que você não pode perder. Aguarde um minuto. Bom, hoje aqui no nosso programa Cotidiano e Você nós vamos falar sobre rejuvenescimento facial, botox, e vamos falar também da questão circulação com a doutora Miriam. Doutora Miriam, que bom que a senhora está aqui com a gente. Fala pra gente qual que é a especialidade da senhora. Eu trabalho com angiologia, que não é trabalhar com anjos, né? Não é, né? Não, isso é o senhor, né? Eu trabalho com angiologia e eu trabalho toda a parte circulatória, né? E a cosmetria, né? Que é um ramo na medicina estética que trabalha com rejuvenescimento facial, tratamentos corporais também. Cosmetria vem da palavra cosmético, sim, né? Sim. É interessante essa palavra porque a palavra cosmético vem do grego cosmos, que significa ordem, organizar, né? Isso mesmo. Sim. O contrário de cosmos é caos. Caos está desorganizado e o cosmo organizado. Então, na verdade, quem trabalha com o cosmético organiza aquilo que está... Na realidade, sim. Reorganiza a pele, né? A pele, as marcas faciais e consegue dar um rejuvenescimento de uma forma natural, que eu acho uma das coisas mais importantes. O Rico falou aqui, apresentando, falou do Botox. Sim. Botox é... Na realidade é a toxina botulínica. Botox é um nome comercial, existe o Dysport, entre outros. Na realidade é a toxina botulínica. A toxina botulínica tem pessoas que têm um pouco de medo dela, mas ela é usada há muitos anos na medicina. Usadas para estrabismo, para quem tem paralisia cerebral por conta da musculatura mais retida. Por quê? A toxina ela consegue dar um relaxamento na musculatura. Então as rugas dinâmicas, aquelas quem tem muita expressão, ou entre os olhos, na testa, o famoso pezinho de galinha. Então nós conseguimos, conhecendo a anatomia, que isso é muito importante, da face, relaxar alguns músculos. E eu acho que é muito importante relaxar só alguns músculos para que a pessoa consiga não apresentar mais aquelas marcas que acabam comprometendo, dando o ar cansado, mas ao mesmo tempo continue com vida. Não vire um boneco de cera que muitas vezes... né? Sim, porque eu acho que a expressão é uma coisa muito importante. Então eu acho que há que se trabalhar com a toxina de uma forma bem light. E você consegue um resultado muito bom sem a pessoa perder a sua mímica. A senhora falou no começo de não perder a naturalidade, não perder até essa leveza, né? Corre-se o risco de se fazer. Se você colocar uma musculatura inadequada, com uma quantidade um pouco a mais do que aquela musculatura suportaria, você consegue que a pessoa perca muito da sua mímica. Então a testa fica completamente parada, a região entre as sobrancelhas também completamente parada. Porque nós precisamos disso para mostrar as nossas emoções. Sem dúvida. Então eu gosto muito de trabalhar, eu faço com que a paciente, eu brinco, faz cara de brava, sorri bastante para marcar os músculos estritamente necessários que devem ser relaxados. Não existe, eu dei aula alguns anos em medicina estética, e às vezes os alunos, aonde eu aplico? Não, você não existe aonde um quadrinho, né? Cada paciente tem a sua mímica, então ela mexe, e aí você marca, aí você aplica adequadamente. É uma toxina, daquele bacilo Clostridium botulinum? Que é o que dá aqui. O Clostridium botulinum tem outra ramificação que é o Clostridium tetanus. Como que você conhece isso? Sim, que não é. Não, fiquei impressionado agora. O nome técnico, científico. Porque daqui outro dá botulismo. E dá o tétano, Clostridium tetanus dá o tétano também. Essa seria a do botulismo. Que não tem o menor risco nessa proporção. Não. É uma toxina, não tem risco? Não. Existe um risco de aplicações inadequadas, ou seja, em tempo inadequado. Se você não esperar, que é o que se deve esperar, de 5 a 6 meses, que é o tempo de duração de uma toxina, pacientes queira fazer a cada 2 meses, a cada 3, você pode fazer com que essa pessoa crie anticorpos. E aí a toxina já não vai fazer efeito mais nela. Então, por isso que
há que ser feito sempre com o médico que saiba o que está fazendo, faça uma diluição adequada e use a quantidade adequada. Existe uma quantidade máxima que você pode usar por paciente. E é isso que o médico tem que prestar atenção. E passando dessa quantidade... pode criar anticorpos. Jamais terá o problema do botulismo. Isso não. Ah, isso não vai ter? Não, isso não terá. Agora, uma pergunta que eu quero fazer. A aplicação da toxina é uma coisa e o preenchimento é outra. Completamente diferente. Porque o pessoal olha uma pessoa assim meio fofona, já fala, assim, fez botox. Né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A toxina simplesmente, ela não preenche rugas. Então. Ela deixa os músculos relaxados e aí você para de enrugar naquele local. Tá. O preenchimento é aquele bigodinho chinês, aqui muito marcado entre os olhos. Aqui, isso aqui? Sim, o contorno da boca. Aqueles beiços. Você coloca o ácido hialurônico, que é o melhor. O ácido hialurônico é o melhor produto para você fazer o preenchimento. Como o nome diz, ele vai preencher a ruga. Então, nós colocamos o ácido hialurônico ao longo da ruga. É um produto fantástico porque ele é sintetizado em laboratório, não é um produto animal, então não existe risco de reação alérgica. E ao mesmo tempo, ele tem uma outra função. Além de preencher, ele também é higroscópico, ele capta líquido para o local. A nossa pele tem o ácido hialurônico e com os anos ele vai sendo absorvido junto com o colágeno. Quando eu coloco novamente o ácido hialurônico, então eu tiro a ruga e mantenho pelo efeito hidratante aquela pele também hidratada. E eu brinco com as pacientes, com o tempo ela vai desamassando, porque a pele é igual a um papel. Às vezes ela fica amassadinha e aquele efeito higroscópico é super importante, porque também acaba aquela marquinha que às vezes eventualmente fica, também some. Mas essa aplicação é feita, tem corte, tem coisa? Não, esses são procedimentos, isso que foi super interessante essa pergunta, que nós chamamos de minimamente invasivos. Porque muitas vezes você pode usar uma cirurgia plástica, mas hoje em dia a grande maioria dos pacientes estão optando pelos minimamente invasivos. Certo. O que é isso? Com agulhas. Então, sem corte, sem anestesia geral, você só usa uma anestesia tópica, é um creminho que você passa, fica alguns minutos, anestesia o local e com agulhas muito fininhas, mais fininhas inclusive do que a de insulina, você coloca o produto naquela ruguinha e vai fazendo em retroinjeção. Existem outras técnicas, eu gosto da retroinjeção, e você coloca o produto de uma forma minimamente invasiva, que eu acho atualmente que é um tratamento maravilhoso na medicina. Agora o Botox... Não tem o risco do pós-operatório, etc. Tanto o Botox como esse preenchimento, existe riscos assim de efeitos colaterais? Não. Existe casos de pacientes que reagem? Olha, eu faço tanto um como o outro há mais de 20 anos. Não existe, quando você usa o ácido hialurônico, e o Botox, agora há que se falar o seguinte, tem que ser usado todos os produtos liberados pela Anvisa, que existe um controle de qualidade. Então volta e meia aparece nos jornais, nas revistas, usou uma toxina não sei da onde, um preenchimento não sei da onde, não. Desde que você use os preenchimentos e as toxinas liberadas pela Anvisa com controle de qualidade, eu desconheço iatrogenias e efeitos colaterais. Doutora, agora eu quero perguntar para a senhora, a pessoa chega de repente com uma fotografia e quer ficar com a cara daquela pessoa. Sei. Isso não dá, chega, eu quero o beiço da Angelina Jolie. Isso então, existe? Sim, muitas mas nunca pacientes. Dá certo. Não, o que eu acho assim, o primordial é que as pacientes mantenham o rosto que elas sempre tiveram, rejuvenescido. Então, quando alguém me pede, eu quero que meus lábios aumentem muito, não, eu explico a ela que eu vou fazer o seguinte, os lábios eles vão perdendo colágeno muito rapidamente, após os 35, 40 e muito mais aos 50 anos. Então, o que a gente deve fazer? O contorno do lábio, que evita aquele codiguinho de barra que todos chamam, e preencher aquele lábio proporcional ao formato daquele lábio e aquele rosto. Eu sou uma que eu falo, eu paro aqui.
Às vezes tem pacientes, doutora, mas eu quero que aumente mais, aí eu deixo ela à vontade. Vai para outra. Isso, porque eu sei que não vai ficar bom. Então, o critério é muito importante na medicina estética. É deixar a paciente bem, bonita, rejuvenescida, mas não que ela se torne, eu sempre uso essa frase, uma caricatura dela mesma. É verdade. Né? Então, eu acho que não se deve. Então, você fica bem naturalmente. Quem faz o Botox, por exemplo, depois a vida é normal? Então, por exemplo, pode tomar sol, pode... Normalíssimo. Ainda bem que você falou do sol. Pode tomar sol desde que com protetor solar. Uma vez eu fui entrevistada, tive o enorme prazer de ser entrevistada pelo seu pai, Dr. Ricardo Izar, e falamos sobre câncer de pele e sobre protetores solares. E o câncer de pele é uma das maiores causas de morte no nosso país tropical. É o câncer número 1. E entre eles é o melanoma, que é um dos mais graves que existem. Então o sol, além de provocar câncer, também estimula o fotoenvelhecimento. A pele envelhece, a pele mancha, então há que se usar o protetor sempre. Então a gente faz o Botox, nós fazemos o Botox, deputado, e a paciente já tem que sair já com protetor. E eu já digo em casa, use o protetor solar. Mas para importantíssimo. Para qualquer coisa, principalmente o câncer de pele. E não precisa da pessoa ter colocado Botox para usar o protetor. Jeito nenhum. Tem que usar protetor. Por isso que eu quis dar um adendo que eu acho de grande utilidade pública, né? O uso do protetor solar. Isso. Doutora Miriam Padre Juarez, intervalo conversando. Depois nós vamos falar de um assunto, né? De um assunto muito interessante. Que o rico também... Eu sou paciente da doutora Miriam. Já fez Botox? Não é Botox. Falar que é meu paciente compromete agora. Compromete, né? Mas é de uma outra coisa, né? A gente volta já. Dizendo não à ilegalidade, à pirataria, à sonegação, ao desmatamento e à corrupção. Você está optando pela ética. Ética é uma palavra curta, mas definitiva. Ética, ou você tem ou não tem. www.institutoricardoizar.com.br. Precisando de uma luz? Que tal substituir as lâmpadas comuns pelas fluorescentes, que economizam até 80% de energia? Desligar os equipamentos da tomada também ajuda. Aparelhos em stand-by representam até 12% da sua conta de luz. Energia desperdiçada é dinheiro jogado fora. Ser consumidor cidadão é parte da solução. Uma campanha do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Apoio Oxfam Novib. Era uma vez uma casca de banana. Veio a reciclagem e a transformou em adubo, que vira produção agrícola e até energia. Você tem um papel importante nessa história. Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo o lixo seco. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Nós estamos de volta aqui com a doutora Miriam numa conversa muito interessante sobre estética, sobre cosmetria, medicina estética. Medicina estética é muito interessante, que vai além simplesmente do tratamento só do dermatologista, além disso tudo. A gente aprofunda mais nessa questão até do rejuvenescimento, né, facial, da pele, e também controlado e mais responsável, né? Sim. E quando fala responsável, eu vou dizer uma coisa, eu que estou falando aqui, nem o rico não, mas quando a senhora falou da caricatura de si mesmo, eu lembro muito da presidente da Argentina, a Cristina Kirchner, que ficou mesmo uma caricatura dela mesma. Infelizmente isso ocorre. Aquilo acontece por quê? Aquilo acontece porque o médico, eu acho que passou um pouquinho do que ele deveria fazer, né? A ética, aliás, cabe a todas as profissões. Isso. Então, principalmente na medicina, eu acho que em todas, mas na medicina que você está lidando com a vida, com a face de uma pessoa, o médico tem que ter a postura de parar na hora que ele sabe, que ele acha que deve parar. Então, esta figura pública,
que o senhor citou, é uma figura que realmente ficou complicado. Ela tem excesso de botox, tem excesso de preenchimento. O excesso, não, eu tô dizendo, por que eu estou dizendo? Então, Porque a falta pessoas... de ética é o médico prosseguir. Ela vira um parâmetro para o que os outros não querem ser, mas né? Ou que os outros, às vezes, atrapalha até um trabalho sério dela. Porque as pessoas falam, não, eu não vou fazer botox, eu vou ficar com essa cara. Sem citar nomes, 100% das minhas pacientes chegam no consultório e falam: doutora, eu não gostaria de ficar igual a fulana, igual a ciclana, que são pessoas públicas. Então eu tenho até pena porque se tornaram o protótipo do que ninguém quer se tornar, né? Então fica muito ruim. O resultado não é adequado, né? O resultado, agora cabe o médico usar os seus princípios éticos e não exceder as aplicações, né? E tem mas o tratamento, o rejuvenescimento, ele não depende somente dessa intervenção que nós estamos falando, do botox, do preenchimento. Você pode fazer outras coisas também. O que eu gosto muito de trabalhar, eu e vários colegas, é com rejuvenescimento da pele em si. Então existem medicamentos que são eutróficos. O que é isso? São medicamentos que estimulam o colágeno endógeno de cada um. Então, que normalmente nós trabalhamos na face, no pescoço, no papinho, nas mãos, no colo. Mas isso é creme? São medicamentos injetados com agulhas fininhas, igual a agulha do botox. Quando eu vou lá, ela me dá um monte de injeção, mas o meu não é botox. Mas não é muito boa. Não é? A senhora não me dá um monte de picada na perna? Pro linfedema. Que nós são vamos falar depois. São aquelas agulhinhas lá que usam. As agulhinhas, eu sempre mostro, principalmente os meninos. Os homens, se eles não veem a agulhinha primeiro, eles não tomam bom que é nenhuma picadinha. Mas peraí. Então, esses eutróficos, nós colocamos com agulha na pele. Isso é colágeno? Não é o colágeno. Não é o colágeno. O colágeno é endógeno, que cada uma são medicamentos precursores do colágeno. Eu tomo colágeno todo dia. Uma cápsula de colágeno. Para que serve? Para não... Porque ela falou que a gente vai perdendo colágeno. Sim. Mas não sei se dá certo. É muito discutível porque é metabolizado no estômago, então, você é eliminado. É muito discutível o colágeno via oral. O interessante é colocarmos precursores do colágeno na pele, vitamina C, que é antirradical livre, que vai varrer os radicais livres do efeito solar entre eles. Que dá aplicar também ou tomar? Porque eu também tomo vitamina C. Tudo errado. Aplicar. Não, você pode tomar a vitamina C no caso. Mas injetado na pele, você consegue um rejuvenescimento. Então você estimula o quê? O turgor, você estimula o viço da pele. Então uma paciente que usou uma toxina, que usou um preenchimento e você tá com uma pele com brilho, com viço e com turgor, e dá uma jovialidade muito grande e de uma forma natural. É muito importante isso, porque o que as minhas pacientes mais comentam: nossa, doutora, todo mundo olha para mim e fala, sua pele tá tão bonita, você viu o passarinho verde hoje, tá com brilho. Então esse tratamento, junto com o adjuvante, a toxina, ao preenchimento, é muito bom. No colo, nas mãos, pescoço, que são lugares muito comprometedores, o tratamento de estímulo de produção de colágeno é muito interessante. Que a mão é um lugar complicado, né, doutora? Inclusive o ácido hialurônico faz parte dos medicamentos que nós injetamos na pele. Por ser higroscópico, ele fica atuando em torno de uns 6 meses, hidratando a pele. Essa questão da mão, esse dia tem uma foto da Madonna, ela tá retinha, mas as mãos da Madonna... comprometem, entregam. Né? E tem jeito de fazer na mão? Existem, sim. Tem também. E o peeling, o que é o peeling? É complementar a isso? O peeling, quando você... existem peles e peles. Existem peles que você pode fazer o peeling, algumas que você não deve fazer o peeling. Então, assim, critérios, como tudo. Peeling deve ser feito sempre no inverno. Nós moramos num país tropical que mesmo no inverno tem sol. Tem sol. Tá no inverno, não vou usar protetor. Protetor são as 4 estações do ano, 365 dias e 4 horas do ano. Mas o peeling, quando você faz com ácido, normalmente eu gosto de usar o ácido glicólico por ser um país tropical,
você faz, ele ajuda a tirar aquela camada córnea mais envelhecida e ajuda também na luminosidade da pele. E manchas, que são coisas que também envelhecem, hoje em dia nós temos produtos, porque assim, luz pulsátil e laser não podem ser usados para quem tem a pele mais escura, a pele amarela, né, dos orientais. Amarela é o dos orientais. Dos orientais. Por quê? É a mancha. Então vai piorar o efeito. Existem medicamentos que nós podemos usar em todas as peles, que nós injetamos diretamente nas manchas, além de manchas são essas manchas mais normalmente escuras? As manchas senis do Senis. sol. Tá. E são manchas que comprometem também esse rejuvenescimento. Quando nós injetamos esses produtos, além de despigmentar a mancha, nós conseguimos que as células que produzem a coloração, que são os melanócitos, se tornem mais, vamos dizer, fraquinhos. E eles, a tendência de manchar naquele lugar novamente se torna menor. Então você consegue tratar duas frentes. Nossa, interessante. Mas a gente estava falando antes do Rico e a gente estava brincando que a senhora é médica dele, mas não é médica mais pela parte de angiologia vascular. Né? Sim. Mas sabe que há 6 anos atrás eu estava na praia num Réveillon e eu tomei uma picada no pé, aquilo inchou, me deu uma febre de 40 e poucos graus, sei lá. Vim tremendo aqui para São Paulo. Mosquito. Eu não sei o que foi uma picadinha. E pegou, eu tive uma linfangite, né, doutora? Uma linfangite. E de lá para cá, se eu não uso a meia, eu não tenho nada controlando ali, minha perna fica inchada. O que é isso? E quem cuida para mim é a doutora, que com aquelas injeçõezinhas fez milagre. Sim, aqui. Isso é super importante porque é um tratamento revolucionário dos linfedemas. O que é um linfedema? Isso. Aí eu explicarei a linfangite. O linfedema, nós temos 3 circulações no corpo humano. A venosa, a arterial e a linfática, que quase não se fala sobre ela. A circulação linfática ela é importantíssima porque é ela que vai enxugar o interstício da pele. No interstício da pele, entre as células, ficam muito líquidos, muita quantidade de líquido. Então, os vasos linfáticos da sua rede capilar e depois vai até chegar nos grandes vasos linfáticos, ela vai limpando, enxugando esse líquido do interstício da pele. Nós eliminamos para evitar os inchaços, o edema na perna, muitas vezes no braço. Para vocês terem a noção da importância do linfedema, em torno de 450 milhões de pessoas no mundo têm linfedema, 15% da população do planeta. Sim, e várias etipatogenias, várias doenças provocam isso. Entre eles, a que o deputado referiu. Dessa picada, ele teve uma linfangite. O que é isso? A linfangite é uma inflamação nos vasos linfáticos. No caso dele, essa inflamação fez com que os vasos linfáticos dele se tornassem menos eficientes. Então, uma vez desenvolvida uma linfangite ou uma erisipela, porque a erisipela piora o quadro do linfedema e o linfedema também a pessoa fica propensa a ter erisipela. A erisipela é também uma questão de circulatória? Sim, pelo déficit circulatório. Tá. Por um pertuito, algum cortinho, uma coceirinha, entra uma bactéria, se você tem um déficit circulatório, aquilo dá uma infecção local. No caso do Dr. Ricardo, ele teve essa linfangite, os vasos linfáticos dele, dessa perna, se tornaram ineficientes. Então, como nós tratamos? É uma patologia muito complicada de tratar. Nós temos que usar meia elástica, até pouco tempo nós tínhamos drenagem linfática manual e alguns medicamentos via oral, mas nada se compara a nós usarmos medicamentos linfocinéticos. O que é isso? Que estimulam a drenagem linfática no eixo dos grandes vasos da perna. Então, se nós fizermos aplicações da região da virilha até o maléolo interno, a metade da dobra do joelho até o maléolo externo, com medicamentos linfocinéticos, diretamente no local do problema, você consegue uma drenagem linfática fantástica. Por isso que o Dr. Ricardo às vezes vem de Brasília, coitado, muito por isso que quando eu vejo ela, eu fico assustado, porque eu vejo a injeçãozinha. Né? E aí, dessa forma, você consegue, assim, fazer uma drenagem medicamentosa, que nós não tínhamos isso antes, e com uma resolução do inchaço, porque o importante no linfedema é diminuir esse inchaço.
Porque quando a pele está muito inchada, as trocas metabólicas são dificultadas. Então, como às vezes tem associado problemas venosos também, pode-se estourar uma úlcera. A pele começa a ficar escurecida, a pele está dizendo, olha, minhas trocas metabólicas de oxigênio, de nutrientes, não estão se processando adequadamente, tudo é inchaço. Então, o principal do linfedema é nós combatermos o linfedema em si. Que beleza! Olha, vou te falar uma coisa. Quanta coisa interessante. Dá vontade de continuar, né? Dá vontade de continuar. Pena que tem que terminar. Temos que terminar. Então eu queria agradecer a doutora Miriam, deixar aqui as portas do nosso programa abertas para a senhora voltar aqui para a gente continuar batendo papo e agradecer o que a senhora tem feito pela minha perna também. Que bom, que bom, porque nós precisamos de deputado que nem o senhor lá em Brasília. Aliás, eu gostaria de dar um depoimento sem me estender. Eu tive enorme prazer de conhecer o seu pai e eu sei que o doutor Ricardo era de uma retidão de caráter e de uns princípios éticos inabaláveis e eu sei, doutor deputado, ela me chama de Rico, que eu sei que o seu pai é o seu paradigma de vida, então o prazer foi todo meu estar aqui e inclusive também ser entrevistada pelo padre Juarez, que também, da sua forma, passa os princípios éticos para a nossa população, que eu acho que o mundo está precisando mais disso, né? Então você aguarda a gente aí que a gente volta no próximo bloco, tá bom? Era uma vez uma casca de banana. Veio a reciclagem e a transformou em adubo, que vira produção agrícola e até energia. Você tem um papel importante nessa história. Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo o lixo seco. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Dizendo não à ilegalidade, à pirataria, à sonegação, ao desmatamento e à corrupção. Você está optando pela ética. Ética é uma palavra curta, mas definitiva. Ética, ou você tem ou não tem. www.institutoricardoizar.com.br. Essa semana passada nós tivemos um projeto de lei aprovado já na comissão, agora deve seguir adiante, deve ir para plenário, que é a questão do incentivo de calçadas permeáveis e sustentáveis, que a gente chama. Você sabe que, por exemplo, só para dar um exemplo, aqui em São Paulo nós temos 60 mil quilômetros de calçadas, e se todas essas calçadas fossem permeáveis, elas equivaleriam à absorção de 190 piscinões. São Paulo hoje tem só 19 piscinões. Então, por isso que a gente vê muito problema de enchentes, de alagamentos. Então, com isso, se a gente tivesse todas as calçadas de São Paulo permeáveis, nós não teríamos mais problemas de enchente em São Paulo. Esse projeto de nossa autoria passou na comissão, deve seguir adiante e, se Deus quiser, ser implantado em todas as cidades do Brasil, com a obrigatoriedade de que 80% das calçadas sejam calçadas permeáveis, calçadas verdes, calçadas sustentáveis. E a gente está acabando aqui mais um programa Cotidiano em Você. E semana que vem nós temos um encontro marcado. Padre Juarez de Castro, Ricardo Izar e você. Até a semana que vem.